Na minha opinião, o momento português que teve mais consequências na história universal aconteceu há 500 anos. Não foi a passagem do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias, não foi a chegada de Vasco da Gama à Índia, não foi a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, não foi a conquista de Goa por Afonso de Albuquerque. Em 1512, há precisamente 500 anos, um pequeno grupo de portugueses chegou aqui e descobriu finalmente onde é que se localizavam as míticas Ilhas das Especiarias. A partir desse momento, Portugal, a Europa e o mundo nunca mais foram os mesmos. Rangkai kata agar kau mengerti yang membuatku ingin pergi darimu. Ku tak sanggup lagi hidup begini dihantui rasa. Para nós que sabemos tudo, nós, os habitantes do Ocidente do século XXI, é-nos difícil perceber a atração que as especiarias exerceram sobre a Europa da Idade Média. Mas essa Europa não sabia nada sobre as especiarias. Não sabia o que eram, de onde vinham, como se cultivavam. O mistério que as rodeava era a razão da sua popularidade. Para um mercador do norte da Europa, de uma cidade como Hamburgo ou Dijon, amêndoas de Portugal ou orégãos secos e triturados que chegavam do Mediterrâneo eram especiarias. Tudo o produto alimentar que era pequeno, caro e raro era uma especiaria. Mas na realidade estes produtos não são especiarias, são apenas especiais. E não é por acaso que a palavra especiaria e a palavra especial têm a mesma raiz semântica. Oriundas dos trópicos, as especiarias são produtos comestíveis obtidos de diferentes partes de plantas aromáticas, como a casca, a raiz, o fruto ou a flor. Entre as especiarias mais procuradas na Idade Média, encontrava-se a canela, o gengibre, a pimenta e, particularmente, o cravinho, a massa e a noz moscada. Uma das características das especiarias, e talvez aquela que melhor explica o seu preço astronómico na Europa na Idade Média, era o mistério da sua origem. Mesmo os mercadores que participavam na rota das especiarias sabiam que eram apenas elos de uma cadeia, mas não sabiam reconstituir o seu percurso desde o cultivo até ao consumo. As grandes questões da Idade Média eram de onde vinham, como se cultivavam, como se reproduziam as especiarias, mas a grande questão era outra. Seria possível viajar diretamente até à sua fonte? Produzidas no sul da Ásia, as especiarias viajavam milhares de quilómetros por todo o mundo antigo, sem perder as suas qualidades. A canela tinha origem no Sri Lanka, a pimenta em Java e no Malabar. O cravinho e a noz moscada provinham única e exclusivamente de 2 pequenos arquipélagos a norte da Austrália, a sul das Filipinas, a oeste da Papua e a leste do Bornéu. Apreciadas sobretudo no Império Chinês e na Pérsia, chegavam também à Europa através de Veneza, por isso mesmo a mais rica cidade europeia da Idade Média. Mas afinal, o que é que possuíam as especiarias que as tornava tão importantes na Europa da Idade Média? Não havia uma razão única. Por um lado, a comida era extremamente monótona. Seca ou salgada, que era a única forma de a conservar, tinha também muitas restrições religiosas. Na Quaresma, nas sextas-feiras e no Advento, devia ser particularmente insípida.
Não admira, portanto, que sempre que um chefe medieval tinha a oportunidade, exagerava no gostinho das especiarias. Olá, Hélio. Olá. O que é que nós estamos a preparar hoje de medieval? Não vamos preparar uma receita em si, mas uma mesinha que é retirada do códice da Infanta Dona Maria, que é um códice do século XV e que chega até nós com algumas receitas. Entre elas, esta mesinha que é para a esquinência, ou seja, para a amigdalite. Esta era outra da valência das especiarias na Idade Média. Tinham fins terapêuticos. Isto porque o homem da Idade Média, tal como os gregos, os romanos e os árabes, seguia uma teoria da medicina chamada teoria dos 4 humores. O que é a teoria dos 4 humores? Nós temos 4 humores principais, portanto, o sangue, a fleuma ou linfa, a bilis amarela e a bilis negra, preta, que são oriundos, produzidos pelo coração, pelo cérebro, pelo fígado e pelo baço. Cada indivíduo tem um equilíbrio. Quando existe um desequilíbrio e surge uma doença, é preciso restabelecer esse equilíbrio. E o equilíbrio vai-se restabelecer fazendo sair esse humor, o chamado humor pecante. E isso faz-se através de sangrias, de purgas, da aplicação de produtos diuréticos. As especiarias tinham também qualidades associadas e, conhecendo essas qualidades, era possível escolher uma especiaria ou um conjunto de especiarias que, pelas suas qualidades, fossem opostas ao humor. E, portanto, era através desta oposição que se podia restabelecer o equilíbrio do paciente. Hélio, o que é esta receita? O que é que nós temos aqui? Então temos cravinho, temos noz moscada, temos o alva de cães, açúcar e gengibre. Isto tudo é triturado no pilão e depois manda a receita que se meta por gorgomilo, ou seja, pela garganta abaixo, com os 3 dedos. Eu não estou com amigdalite. Mas imagina quem está com amigdalite, ainda por cima ter que enfiar o pó com os dedos e depois beber um copo de água fria, que é exatamente o que diz aí. Não é um exagero de especiarias nesta e nas outras receitas do livro? Sem dúvida alguma, porque estas especiarias, muitas delas serviam só para ostentação, serviam só para status, para mostrar a riqueza que a família tinha, o poder económico que ela tinha, quando faziam estas iguarias, estas receitas. E aqui estão 3 razões que explicam a importância das especiarias na Idade Média. Tinham valência culinária, serviam para fins terapêuticos e permitiam ostentar riqueza e posição social. Mas ainda havia uma outra questão. Será que tinham uma origem divina? Na Europa da Idade Média, o paraíso terrestre está no Oriente, localizado no Oriente, e aí nós temos muitas plantas odoríferas, temos bedélio, temos ouro, temos mirra, temos tudo o que é precioso está no paraíso. E, portanto, esta necessidade de se aproximar do paraíso também me parece que é, se eu não posso lá ir, então que as plantas venham até mim. Talvez a mais célebre frase da história de Portugal, e certamente a mais incisiva, é a justificação que a Armada de Vasco da Gama dá à chegada a Calicut sobre as razões que levaram os portugueses à Índia. Viemos em busca de cristãos e especiarias. Religião e comércio, o comércio de especiarias. Quando o Vasco da Gama chega a Calicut, o seu grande objetivo do ponto de vista económico, é obter as especiarias. Uma parte delas eram produzidas na própria Índia, nomeadamente a pimenta e o gengibre, outras próximas, como a canela, que era produzida em Ceilão, e havia depois outras especiarias bem conhecidas também, famosas, muito procuradas, mas que eram produzidas exclusivamente numas ilhas longínquas, que eram o cravinho, a massa e a noz moscada, e particularmente o cravinho, que só era produzido nas Molucas. E, portanto, numa fase inicial, elas são encontradas todas nos mercados do sul da Índia, mas ficaram ainda muito longe, ou seja, os portugueses, durante os primeiros 10 anos da sua presença no Oriente, vão trabalhar para conseguir implantar-se económica e militarmente no Índico Ocidental, sempre pensando já em Malaca. Nas instruções para a expedição do Diogo Lopes de Sequeira, que supostamente seria uma expedição pacífica para fazer assentar trato e amizade com o sultão de Malaca, portanto essas instruções são do princípio de 1508, já se diz e já se indica ao capitão-mor da expedição, Diogo Lopes de Sequeira, que deveria colocar padrões, enfim, aqueles marcos que assinalam o descobrimento, nas Ilhas do Cravo.
Afonso de Albuquerque, quando em 1511 consegue controlar Malaca, manda embaixadas para o Sião e para o Pegu, isto é, para a Tailândia e para a Birmânia, que eram os dois grandes potentados na região, e envia a expedição mais importante, com 3 navios, em direção às Ilhas das Especiarias, às ilhas onde havia o cravo e a noz moscada. Afonso de Albuquerque prepara essa expedição para sair em novembro de 1511, portanto, ele dá indicações expressas de que os 3 navios deveriam respeitar todos os povos que encontrassem. Não deveria de forma alguma haver qualquer conflito, deveria haver negociações e deveria haver um ambiente positivo. I'm a teacher. I teach in the English class, and in the afternoon I teach. I have a special class for a Muslim school to teach them how to read the Quran. Bandanese now 98% are Muslim, and there are 2% are Christian and mixed to the other, Protestant and Catholic and Chinese. A viagem seguiu calmamente ao longo de Sumatra, continuou percorrendo todo aquele cordão imenso de ilhas que vai desde Java até à Ilha das Flores e depois conseguiram chegar até à zona da Ilha de Ambon. A seguir foram para a Ilha de Serrame e então seguiram para Banda. A caravela foi entregue a um capitão de menor grado, Simão Afonso Bisagudo, um outro navio que é considerada sempre um navio, enfim, de linha, é a nau Santa Catarina, cuja capitania foi entregue ao capitão-mor da Armada, António da Abreu, e ao seu piloto, Luís Botinho. A nau Sabaia, que era um navio de fabrica asiática presado em Goa durante a conquista por Albuquerque, é um navio de grande calado também, cuja capitania é entregue a Francisco Serrão, e ao seu piloto Gonçalo de Oliveira. Gonçalo de Oliveira, que é frequentemente dado como sendo parente de Fernão de Magalhães. Um dos grandes problemas da historiografia que permanece em aberto é saber se Fernão de Magalhães esteve ou não esteve na Armada. São muito poucas as pessoas cujos nomes são conhecidos, que participaram nesta viagem. Há informadores espanhóis que dizem que Fernão de Magalhães teria ido, mas são informações um pouco vagas. Depois há um grande humanista português, que é Fernando Oliveira, que afirma categoricamente que Fernão de Magalhães foi com Francisco Serrão e António da Abreu, foi um dos descobridores das Molucas. Sekian lama tak berjumpa, berdebar hati saat. Foi este o limite oficial da expedição de António de Abreu, as ilhas do pequeno arquipélago de Banda. A quantidade de especiarias, cravinho, noz moscada, que os portugueses encontraram foi tanta, tão promissora, tão lucrativa, que António de Abreu deu-se por satisfeito, mandou dar meia volta e regressou a Malaca. For whole Banda we have about 20,000 population. And especially in town, Naira Islands are about 9,000 population. Nutmeg is I think that is the main produce of the Banda people, because from the nutmeg, Bandanese has a lot of money from that. Every year they can have the 3 times of the produce by the nutmeg, 2 big seasons and 1 small season. Right now, they pick nutmeg in the season. So different with the Palmo days, in the colonial time, when the people pick nutmeg every day, that's the best quality. When the nutmeg just open on the trees, then they pick it. But now people pick it in the season. So we need people must be waiting till 100% nutmeg open on the trees. That's better. That is the best quality.
A expedição de António de Abreu localizou as Ilhas da Banda. Desembarcou, comercializou e terá até colocado aqui um padrão, Zona Exclusiva Mundial da Produção de Noz Moscada. Mas António de Abreu não chegou às Molucas, Zona Exclusiva da Produção de Cravinho. Para as expectativas portuguesas, esta expedição foi um sucesso ou terá talvez falhado? Esta questão é um pouco complexa, na medida em que, por ilhas Molucas e produtoras de especiarias, se entendem, por vezes, espaços diferentes e diversificados. Há um conceito muito alargado de ilhas Molucas, que inclui não só as Molucas propriamente ditas, que são as ilhas do norte, mas também ilhas do grupo central, chamadas Ilhas de Amboino, e ainda, enfim, um conceito, digamos, ainda mais alargado, que inclui as próprias Ilhas de Banda, na medida em que estas também eram produtoras de especiarias, ainda que de outras especiarias, a noz moscada e a massa. Este último destino, que são as Ilhas de Banda, tem provocado, enfim, ao longo dos tempos, alguma controvérsia, inclusivamente alguma contestação do ponto de vista, por exemplo, de uma historiografia espanhola, dado que os espanhóis estavam também interessados nesta região, na medida em que os portugueses não teriam atingido, de facto, as Ilhas das Especiarias como se propunham. Ok, bagunça. Estas Ilhas da Banda estão tão fora do mundo que a pista do aeroporto serve para duas coisas. Uma, não tão importante, é para aterrar um avião quando o há. A outra, essa sim importante, é para pista de atletismo, zona de convívio, adro, não da igreja, que aqui não as há, mas adro da mesquita. Enfim, serve também para jogar futebol. Posso ter a bola? Obrigado. Bom, vamos supor que isto é um globo e que aqui é o Atlântico. Esta é a linha do Tratado de Tordesilhas. Nós, no Atlântico, sabemos o que é que ela separa e divide. De um lado, a zona de influência portuguesa, que ainda apanha um bocadinho o Brasil, e do outro, a zona de influência espanhola. Mas, e deste lado do globo, onde está o Pacífico, como é que nós podemos saber onde passa a linha do antimeridiano de Tordesilhas e, mais concretamente, como é que podemos saber se as Molucas estão do lado espanhol ou do lado português? Havia muitas dúvidas sobre onde é que passava o antimeridiano de Tordesilhas. Até o século XVIII, os homens, o ser humano, não era capaz de medir adequadamente e com rigor a longitude e, portanto, as medidas eram por estima, eram mais ou menos, e os próprios portugueses estavam absolutamente convencidos que, do ponto de vista do direito, o antimeridiano de Tordesilhas deixava as Molucas do lado castelhano. E Dom Manuel I, numa das cartas que escreve a Dom Francisco de Almeida, diz para ele avançar porque isto chegar primeiro vale muito. Os castelhanos acabam por chegar às Molucas pela via do Pacífico através da célebre viagem de Fernando Magalhães, percebem que o acesso ao cravo das Molucas não é funcional do ponto de vista económico através da rota do Estreito de Magalhães. E não tem outra, não tem alternativa, mas tem o direito sobre aquelas ilhas. Dom João III acabou por comprar as Molucas por 350 mil ducados. Em 1529, quando é assinado o Tratado de Saragossa, Portugal pratica um bom ato de gestão face aos conhecimentos daquele tempo. 300 anos depois percebeu-se que afinal tínhamos enganado, mas foi 300 anos depois. Salahkah aku membencimu? Salahkah aku membencimu? Salahkah aku... A expedição de António de Abreu explorou a ilha de Ambon, registou a presença de canibais em Ceram, esperou 3 meses pela monção em Sapodi e cartografou o arquipélago malaio. Nós sabemos todos estes pormenores da primeira expedição de um povo europeu às Ilhas das Especiarias porque a bordo se encontrava uma das personagens mais excepcionais da primeira geração de portugueses na Ásia, o piloto Francisco Rodrigues.
Francisco Rodrigues foi escolhido precisamente devido às suas capacidades, não só de piloto, mas de cartógrafo, e ele foi particularmente relevante porque apanhou um mapa de um piloto javanês em Malaca, em 1511, e Afonso de Albuquerque fê-lo adaptar esse mapa que apanhava todo o Sudeste Asiático. Portanto, Francisco Rodrigues, além de fazer os mapas e de adaptar o mapa do piloto javanês, faz também uma representação de ilhas, de todas as ilhas, desde Alor, Flores até Java, passando por Bali, etc. Todas essas ilhas são apresentadas de uma forma espantosa. O Francisco Rodrigues foi o primeiro a fazer o primeiro atlas moderno da história, num livro chamado Livro de Francisco Rodrigues, em que tem de representação de todo o mundo. É um mapa, é um conjunto de mapas, um atlas de facto admirável. No entanto, alguns dos portugueses não vão conseguir regressar a Malaca com António de Abreu e Francisco Rodrigues e vão naufragar numa pequena ilhota, Nusa Penhu, a Ilha das Tartarugas. A partir deste momento, especificamente para um deles, Francisco Serrão, a vida vai passar a ter o sabor, o mistério e a aventura de um conto das Mil e Uma Noites, ou se quisermos, de um blockbuster de Hollywood. Francisco Serrão realmente é muito desventurado porque tem 2 naufrágios, até que consegue apanhar um barco e vai para Ambon. Depois de Ambon é apanhado ao fim e ao cabo pelo rei de Ternate, que o manda buscar a ele e mais os 8 portugueses que estavam com ele sobreviventes, que os vai levar para Ternate. Francisco Serrão foi muito bem recebido pelo sultão de Ternate. Algumas profecias que já circulariam na época nas Molucas, assinalando a chegada de uns homens vestidos de ferro, vestidos de aço, e portanto seriam evidentemente os portugueses, iriam permitir uma projeção do próprio sultanato de Ternate, como até então não tinha. E portanto estas ideias um pouco mágico-religiosas e de acordo com o Islão local, pesaram sem dúvida neste bom acolhimento. Ku takkan pernah tertawa, ku takkan pernah bahagia, ku takkan pernah merasakannya bila kau tak di sini. Ku takkan pernah tertawa, ku takkan pernah sempurna, ku takkan pernah merasakannya. À boa maneira portuguesa, Francisco Serrão trata de se desenrascar. Tenta perceber para que lado é que sopra o vento, quais as funções que lhe convém assumir, qual o partido local que lhe convém apoiar, e isto sem nunca esquecer quem é o seu rei, quem é a sua pátria, mas sobretudo sem nunca esquecer quais são os seus interesses pessoais. Ele vai ter, ao longo da sua atuação, que dura cerca de 10 anos até à sua morte em 1521, digamos uma dupla atuação. Por um lado, ele intervém politicamente na vida interna do sultanato de Ternate, do vizinho sultanato de Tidor e de outros pequenos reinos que existem na região, e por outro lado ele vai funcionar como um agente dos portugueses e sobretudo um agente da Malaca portuguesa nas Molucas do Norte. Sem que propriamente ninguém lhe tivesse encomendado a função, mas é algo que ele espontaneamente assume. Portanto, o Francisco Serrão, a primeira intervenção é logo passado um ano e pouco, ele chefia uma operação militar contra o sultão de Tidor e, portanto, servindo os objetivos de Ternate. Os portugueses, à partida, não teriam que favorecer nenhum rei contra outro.
Isto é uma iniciativa do Francisco Serrão. Ele funciona ao mesmo tempo de uma forma um pouco rebelde para com a coroa portuguesa. E aí ele está muito de acordo com aquilo que nós chamamos o perfil do lançado, que ao mesmo tempo que está inserido na rede portuguesa, também está ao serviço de algum monarca asiático. Ele recusa cumprir as ordens que lhe chegaram para que regressasse a Malaca e à Índia, e portanto recusou por diversas vezes essas tentativas que foram sendo feitas para que ele regressasse. E Francisco Serrão nunca mais sai das Molucas, ele casa em Ternate, fica embevecido com todo aquele ambiente exótico que lá existia. Até novembro, e hoje tentei falar com a minha família por telefone. Não consegui perceber nada do que eles estavam a dizer. Mas não era a ligação que estava má. É que estava tanto frio em Portugal que eles não paravam de bater os dentes. Se eu fosse ao Francisco Serrão, também nunca mais regressava. Hanya padaku manis, 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 ku belai rambutnya yang hitam. Ora bem, o Francisco Serrão, pelo facto de se ter aliado tão estreitamente ao sultão de Ternate, Abu Laís, gerou inúmeros inimigos. Nós não conhecemos exatamente as circunstâncias que rodearam a sua morte, por aquilo que nos é dado perceber, quer ele, quer o sultão de Ternate foram envenenados, e terão sido envenenados com uma diferença de alguns dias no princípio do ano de 1521. Ele esperava ser nomeado ou feitor ou capitão de uma futura fortaleza, portanto estava à espera que o seu papel nas ilhas fosse reconhecido do lado da coroa portuguesa. Isso aparentemente não aconteceu, não obstante que ele serviu fielmente como um excelente agente comercial português e embaixador, daí que eu até já lhe chamei um cônsul português nas Molucas durante estes 10 primeiros anos da presença portuguesa na região. Descobriu as Molucas, morreu nas Molucas e fez a ponte, foi o primeiro a fazer a ponte dos portugueses com aquela parte do mundo antes dos portugueses ali mesmo em Ternate construírem a sua fortaleza em 1522. Portanto, foi realmente um protótipo do grande aventureiro português do século XVI. Após a construção de uma fortaleza em 1523, os portugueses tentarão, sem grande sucesso, estabelecer um monopólio no comércio do cravinho e controlar politicamente as Molucas. Durante 50 anos, vários governadores se irão suceder à frente do cargo, muitos deles de uma forma pouco exemplar. António de Galvão e São Francisco Xavier esforçam-se por cristianizar as populações, fundar escolas e missões. Mas os dias de Portugal, nas Ilhas das Especiarias, estão contados. Os portugueses impuseram reis, desfizeram reis, colocaram uns no poder, tiraram outros, reis que tinham um papel quase de fantoche. Essa situação tende a mudar a partir do momento em que ascendeu um novo sultão, que é o sultão Hairun, que ascende ainda na década de 30. O sultão Hairun foi fazendo uma política contrária aos portugueses na região, sem a assumir perante os portugueses. O sultão é acusado de manobrar uma série de pequenos régulos locais que se tornaram hostis aos portugueses e um capitão português mandou assassinar o sultão. Isto aconteceu em 1570. Ternate sublevou-se contra a presença dos portugueses na sua ilha. E o sultão que o fez foi o filho de Hairun, o sultão Babulá, que levou 5 anos a conseguir expulsar os portugueses da fortaleza de Ternate. E conseguiu finalmente, e também não lhe foi tão difícil assim. Em 1575, Portugal
era a principal potência marítima e militar no Oceano Índico em geral e nos mares do Sudeste Asiático em particular. Não é, portanto, estranho que uma posição tão importante como Ternate tenha sido abandonada de uma forma assim tão fácil e indigna? Ou será que por detrás disto houve jogos de bastidores, segundas intenções, manobras e interesses e, sobretudo, alguma dor de cotovelo a explicar todos estes acontecimentos? De certo modo, a fortaleza de Ternate fazia sombra no comércio das especiarias a Malaca. Os capitães, os feitores e os homens que detinham cargos públicos em Malaca viam-se de alguma maneira prejudicados por este comércio que se fazia através de Malaca, mas sem que Malaca tivesse participação nele. E estes oficiais, ao mesmo tempo, tinham a obrigação de sustentar a fortaleza de Ternate, enviando anualmente reforços, homens, material de guerra, navios, etc. E, portanto, de certo modo, foram se tornando relapsos em não socorrer com a assiduidade e com a necessidade que Ternate sentia. E, portanto, o cerco de Ternate durou 5 anos e a sua queda foi bastante dramática, porque, no fundo, foram rendidos pela fome e pela a ausência de um socorro que, quando chegou demasiado tarde. Estamos no Forte Holandês de Bandanera, um edifício construído nas primeiras décadas do século XVII, quando a presença portuguesa nas Ilhas da Banda se começava já a eclipsar. Até que ponto o fascínio dos europeus pelas especiarias e pelo fabuloso lucro que permitiam terá sido responsável pela entrada em cena de outros países, nomeadamente a Holanda e a Inglaterra, no comércio das especiarias? Ou, por outras palavras, até que ponto a localização das Ilhas das Especiarias por parte dos portugueses terá aberto a porta à Inglaterra e à Holanda como potências marítimas, conquistadoras, também se quisermos, colonizadoras. Finalmente, por outras palavras, até que ponto a chegada dos portugueses há 500 anos aqui marca o contributo mais importante da história de Portugal para a história da humanidade. Ao longo do século XVI, Portugal pôde avançar quer na América, quer pontualmente em África, quer na Ásia, enfrentando apenas os poderes locais, para os quais, como europeus que éramos, tínhamos tecnologia militar suficiente para aquilo que precisávamos de fazer. Agora, isto não podia durar para sempre, nós naturalmente acabaria por haver uma altura em que os outros europeus se iriam interessar pelos nossos territórios. É importante perceber que Portugal conseguiu ter os impérios que teve, não porque impediu os outros europeus de irem lá, mas porque os outros europeus não quiseram ir lá. Ou satisfizeram-se com aquilo que os portugueses, com a intermediação portuguesa. No final do século XVI, a Holanda, por razões dinásticas e hereditárias, pertence a Filipe II, rei de Espanha e de Portugal. Os desejos de independência dos holandeses e, sobretudo, as tensões religiosas entre protestantes do norte da Europa e os católicos espanhóis irão provocar uma guerra brutal entre as duas nações. Portugal, quando perde a independência, recebe ordens de Madrid de fechar o porto de Lisboa aos navios holandeses e de não lhes fornecer mais especiarias. Ninguém adivinha que os holandeses vão chegar. A chegada dos holandeses é absolutamente inesperada. Até 1580 é absolutamente impossível de prever. E mesmo depois, até 1590, não é propriamente uma coisa muito previsível. Enquanto Filipe II não lhes bloqueou o porto de Lisboa, nunca lhes passou pela cabeça ir à Ásia. Para quê? Os holandeses chegam às Molucas em 1599 e rapidamente compreendem que Ambon, um porto profundo e protegido, é o lugar mais conveniente, mais estratégico para centralizarem as suas operações de conquista, colonização e monopólio. Com os holandeses, Ambon será, nos próximos séculos, a cidade mais importante das Molucas.
Não foi por acaso que os holandeses acertaram em cheio com a localização das Ilhas das Especiarias. A expedição que inaugurou a presença holandesa no Índico sabia exatamente como dobrar o Cabo da Boa Esperança, sabia como contornar o poder de fogo dos portugueses, sabia chegar às Molucas sem dar nas vistas. Não foi sorte nem orientação. O que os holandeses fizeram em 1599 é o que qualquer mochileiro faz hoje em dia quando quer encontrar um hotel barato. Consulta um guia de bolso. O guia de bolso que os holandeses consultaram foi o célebre itinerário de Jan Huygens Linschoten. O Linschoten foi um holandês que foi para a Ásia quando era jovem ao serviço de um bispo ou arcebispo de Goa. Portanto, foi para a Ásia num navio português, quando os portugueses eram os únicos europeus a ir para a Ásia. Esteve em Goa, creio que ele nunca saiu de Goa, nunca foi para estas zonas e, sobretudo, escreveu um livro chamado Itinerário de Linschoten, em que descrevia pormenorizadamente a Ásia e as possessões portuguesas na Ásia. Foi um livro que foi escrito exatamente nos anos 90, quando os holandeses vão pela primeira vez à Ásia, e o que se passa é que é uma espécie de guia. Porque é que eles vão a Java e não à Índia? Porque sabem que em Java, na Indonésia, que há poucos portugueses, sabem que estão lá as especiarias que eles procuram, sabem as Molucas, tudo isso. Curioso o telhado desta igreja, como se estivessem à espera que a qualquer momento pudesse nevar. Eles não estavam, mas os holandeses sim, e é da Holanda que vem o modelo desta e da maioria das igrejas das Molucas. Como é que em tão poucas décadas os holandeses conseguiram sacar aos lusitanos o domínio comercial, militar e até religioso das Ilhas das Especiarias? Seriam os holandeses mais eficientes? Seriam tecnologicamente mais evoluídos? Nos primeiros 25 anos em que os holandeses estão a viajar na Rota do Cabo, em que inauguram esta sua rota, perdem menos navios que os portugueses. Que os portugueses que estavam lá há 100 anos, que faziam a rota há 100 anos. E os holandeses perdem mais navios neste período inicial, como é natural, do que perderão depois. Porque estão a aprender a rota, estão a conhecer. Mas mesmo assim, perdem menos navios do que os portugueses. Este fenómeno em que os portugueses têm, quando já têm um século de experiência, perdem mais navios que os holandeses que estão a aprender a navegar na rota, aponta para um desnível tecnológico. É verdade que os holandeses têm uma organização militar mais moderna e uma organização económica e institucional mais moderna que a portuguesa. Isso ajuda a explicar algumas coisas, mas não é a grande explicação. A grande explicação é que os portugueses já estão implantados no terreno e têm defendido tudo ao mesmo tempo, e que os holandeses podem selecionar onde é que querem atacar. E, portanto, nos sítios onde os holandeses atacam, há uma grande proporção de forças favorável aos holandeses, que no cômputo geral não existe. Pelo contrário, há muito menos holandeses na Ásia do que portugueses, só que eles estão concentrados. E mais, o que acontece é que os portugueses se tinham completamente asiatizado. E, portanto, o que os holandeses fazem no princípio do século XVII, mais do que ser uma questão de eficiência no sentido da operação em si, é que os holandeses comportam-se como europeus e os portugueses recebem-nos como asiáticos. O Estado da Índia não foi concebido para enfrentar os holandeses, que, diga-se de passagem, até 1580 eram aliados tradicionais de Portugal, foi concebido para enfrentar os muçulmanos. Quem visitou Amsterdão terá certamente notado a ausência de uma obra de regime que celebre o lucro do comércio das especiarias, como em Lisboa, por exemplo, o Mosteiro dos Jerónimos celebra a glória de Dom Manuel I. E talvez seja essa a diferença fundamental entre a aventura comercial portuguesa e holandesa no Índico. Enquanto que o nosso sistema assentava numa monarquia feudal, centralizada, absolutista, evangelizadora, o sistema holandês era puramente capitalista. A tal filosofia de pagamento de serviços
que no fundo ainda hoje predomina na mentalidade portuguesa, que é as pessoas obtêm lugares sem que tenham tido os méritos necessários para tal, na base dos compadrios, e aquele aspecto que nós nunca sabemos se é o Estado que manda ou se são os quantos interesses que comandam o Estado. E eu penso que aqui esses interesses, e sobretudo interesses que se identificavam com uma mentalidade guerreira e com uma mentalidade um pouco medieval, se sobrepuseram a uma política mais realista de Estado moderno. A grande diferença entre a expansão portuguesa e holandesa foi que o comércio colonial holandês complementava uma economia já de si rica. A Holanda era rica. Portugal enriqueceu, digamos assim, com esse comércio. E essa riqueza nunca foi exatamente complementada por uma riqueza da metrópole. Portanto, a Holanda pode fazer recurso, pode criar esta organização centralizada que precisa de muito dinheiro, precisa de muito crédito, precisa de recorrer a investidores, portanto não é algo que nasça de nada, graças apenas à sua grande eficiência. E Portugal não tem isso. E vai continuar a não ter. E, portanto, quando o comércio decai, Portugal decai com ele. Os holandeses chegam ao Índico como também uma testa de ponte de interesses europeus muito difusos e muito diversos, que vão desde dos judeus até aos alemães, mas o facto de terem moldado a sua empresa em termos capitalistas e, portanto, se terem aplicado em gerar lucros para uma companhia e não em distribuir lucros por famílias, fez também toda a diferença. Estamos no centro histórico de Jakarta, o lugar onde os holandeses criaram a sua capital colonial, a que deram o nome de Batávia, que era o nome que o Império Romano dava aos territórios da Holanda. Chamar centro histórico este quarteirão talvez seja um bocadinho abusivo, no sentido que a Jakarta moderna, independente, de certa forma renegou esse passado colonial. Mas estou a divagar. Aqui o que importa sublinhar é que esta capital colonial foi fundada não por um país, a Holanda, mas sim por uma empresa capitalista holandesa criada especialmente para gerir o comércio das especiarias. Com as décadas, essa empresa tornar-se-ia tão importante, tão bem-sucedida e tão tentacular que muitos historiadores consideram-na a primeira multinacional da história, a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Tendo como únicos objetivos aumentar o capital, emitir ações, distribuir dividendos, dar lucro, a Companhia Holandesa das Índias Orientais armou o seu próprio exército, fundou as suas colónias, subjugou reinos asiáticos, escravizou inteiras populações, provocando mesmo um genocídio em banda. Para garantir o monopólio da produção e venda de cada grama de pau de cravinho e noz moscada à face da terra, a Companhia Holandesa das Índias Orientais entrou em guerra com portugueses, espanhóis e ingleses em vários continentes e oceanos. Para a prefiguração no fundo, de uma guerra global entre as potências europeias, que se joga em todos os cenários, que já não há limites geográficos quase. Para terminar esta sucessão de violência, pragmatismo e ganância que marca a história da presença europeia nas Molucas, falta só mencionar o Tratado de Breda, que, de uma certa forma, celebra a paz finalmente encontrada entre ingleses e holandeses. As consequências deste tratado fornecem-nos uma das ironias da história mais absurdas e deliciosas que eu conheço. Ao longo do século XVII, a Holanda teve 3 guerras com a Inglaterra por causa do comércio das especiarias. Durante a segunda, a Holanda saiu claramente vencedora e nos negociados de paz exigiu que os ingleses abandonassem a única ilha que possuíam no arquipélago de Banda, a ilha de Rum.
Como contrapartida à sua retirada das Ilhas das Especiarias, a Inglaterra conseguiu que os holandeses se retirassem de uma ilha que tinham ocupado no nordeste do continente americano, mas que os ingleses consideravam fazer parte da sua nova colónia, a que eles davam o nome de Nova Inglaterra. Aparentemente, tinha sido uma grande humilhação para os ingleses. Os holandeses, todos contentes, lá se livraram dessa ilhota no Atlântico Norte, na costa americana, que não nos servia para nada, aqui eles chamavam Nova Amsterdão e que hoje se chama Nova Iorque, e os ingleses, furiosos, lá perderam o pedacinho de terra que na altura tinha mais valor por metro quadrado no mundo e que hoje é apenas um ilhéu desabitado, a ilha de Rum. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Akulah sang malam, akulah sang gelap yang setiap hari kan hadir. Kala cahaya telah terbit di ujung sana, memberi harapan kau kan datang. Pagi ini telah datang kembali. Akulah sang siang, akulah yang hidup, akulah wajah dunia. Estamos no meio de uma floresta de cravinho da Índia, na encosta do vulcão. What's the name of this volcano? Gamalama. Na encosta do vulcão Gamalama, em Ternate. Isto, para um homem medieval, seria o equivalente para mim a estar a nadar num poço de petróleo. Mas como tudo nesta terra, neste mundo, neste planeta, também as especiarias tiveram o seu tempo e depois, entretanto, passaram de moda. Será que foi porque já não serviam? Será porque já não se acreditava nelas? Ou simplesmente será porque se banalizaram? Talvez não faça tanto sentido na Europa de 700 andar a mostrar aos outros que se tem muitas especiarias, porque as especiarias são relativamente correntes, já há muitas especiarias, de modo que se parte para outro tipo de demonstração de riqueza. A Companhia Holandesa das Índias Orientais foi vítima da sua própria eficiência e sucesso. A partir do século XVIII, a Europa recebe tantos novos produtos alimentares que a despensa mental dos europeus tem que arranjar espaço para eles. As especiarias estão fora de moda. A novidade está no café, no chocolate e por aí fora. Pierre Poivre, em 1770, consegue roubar sementes de craveiro e de moscadeira das Molucas e transplantá-las com sucesso em colónias francesas. Poucas décadas depois, as especiarias mais exclusivas da humanidade eram um cultivo banal em quase toda a linha dos trópicos. Com a entrada da ciência na medicina, a teoria do equilíbrio dos 4 humores deixou de ter credibilidade e as especiarias perderam a sua mítica valência terapêutica. Também a questão da geografia ter explicado e ter descrito tão perfeitamente, de uma forma tão profunda a Ásia, se tenha percebido que o paraíso afinal não estava lá. As especiarias que durante tantos séculos foram um complexo e misterioso puzzle para uma grande parte da humanidade, acabaram por se tornar mais uma das tantas coisas do nosso dia-a-dia, como um avião low cost que nos leva à Ásia em meia dúzia de horas, como um frigorífico que conserva o sabor dos alimentos intacto durante semanas, como uma aspirina que nos alivia de uma dor de cabeça. Quer a sua origem exótica, quer a sua utilidade gastronómica, quer as suas propriedades medicinais, são hoje qualidades corriqueiras e substituíveis. Perdendo-se a condição exclusiva das especiarias, perdeu-se o seu valor. Mas da próxima vez
que rasparmos um pouco de noz moscada num puré de batata ou espetarmos um pau de cravinho numa cebola para melhorar uma canja de galinha, lembremo-nos da importância que estes produtos tiveram na história do nosso país e na formação da nossa identidade. Uma identidade tolerante, aberta ao mundo, multicultural e etnicamente variada. E essa é, na minha opinião, a maior riqueza de Portugal. Tudo isto por causa de um punhado de especiarias. Há 500 anos, um grupo de portugueses, aliás, um pequeno grupo de portugueses, chegou a estas ilhas no fim da longitude, no lado oposto do mundo. O planeta inteiro a pedir especiarias, estas ilhas a produzi-las e os portugueses a fornecê-las. Uma situação ideal, mas a bonança iria durar poucas décadas. Depois chegaram os espanhóis, depois os holandeses e os britânicos e os franceses. Aqui, a Europa ensaiou as suas primeiras possessões coloniais. Uma conquista levou a outra. Em breve, as fronteiras das nações europeias começaram a alargar-se por todos os continentes, numa lógica de competição e domínio crescente. As ilhas da Banda produziam apenas noz moscada e as ilhas das Molucas produziam apenas cravinho. Será que este monocultivo terá sugerido aos europeus a tentativa de criar, em outras latitudes, economias de especialização regional e monopólio da distribuição? Como, por exemplo, no Brasil, o açúcar, no sul dos Estados Unidos, o algodão, na América Central, o café, no Sri Lanka, o chá, no Havaí, o ananás e, inclusivamente, fechando o círculo, o cravinho em Zanzibar, já não aqui, e a noz moscada nas Caraíbas. Ou seja, a minha pergunta é, será que foi aqui que nasceu, que surgiu esta ideia de colocar diferentes regiões a produzir diferentes produtos? Vieram as feitorias, depois as colónias, por fim os impérios. Dentro dos impérios fizeram-se cálculos que levaram à divisão do trabalho, à optimização dos recursos, às economias de escala. As colónias articularam-se com as metrópoles, as áreas de produção e de transformação ficaram separadas por milhares de quilómetros de distância. O mundo encolheu, a aldeia global tinha começado. Foram estas as ilhas que provocaram os descobrimentos, o colonialismo, a globalização. Talvez eu esteja a simplificar, ou talvez não. Mas se estas coisas, descobrimentos, colonialismo, globalização, tinham que acontecer por causa de um qualquer pedaço do planeta Terra, então que fosse este, as Molucas, um dos lugares mais extraordinários onde eu já estive na minha vida. Apetecia-me era fazer como Francisco Serrão, o primeiro europeu que chegou às Ilhas das Especiarias. Ficou aqui para sempre e nunca mais se quis ir embora. E se calhar, quem sabe? Telah kurangkai kata agar kau mengerti yang membuatku ingin pergi darimu. Ku tak sanggup lagi hidup begini, dihantui rasa api cemburu. Kau peluk dirinya di depanku, ku cium dirinya di depanku.